Olá, eu sou o professor Luiz Renato, trabalho no curso de Direito da UFMS de Três Lagoas. Quero iniciar essa apresentação agradecendo imensamente a oportunidade de dar uma singela contribuição para esse magnífico projeto capitaneado pela querida professora Vanessa. Eu conheço a trajetória da professora e a dedicação dela a esse belo projeto, que é a Universidade da Melhor Idade, que merece toda a nossa reverência. E, obviamente, que tudo isso por se tratar de um projeto destinado à melhor parcela da nossa população, a parcela mais especial da nossa população, que são vocês, que já passaram uma boa parte da vida se dedicando ao trabalho, à família, aos amigos, ou seja, se dedicando à construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade que seja realmente aquilo que nós esperamos que o Brasil venha a ser. Então, vocês, com certeza, pela trajetória de vida de vocês, ajudaram a moldar o lado positivo da nossa sociedade. Eu quero falar um pouco com vocês a respeito, num primeiro momento, da proteção jurídica para as pessoas da melhor idade e depois um pouco a respeito de um problema sério que a gente tem enfrentando, que são os golpes que são aplicados através da internet, basicamente através das comunicações por telefone celular. Então, nós vamos falar um pouco dessas duas coisas para dar um alerta, uma orientação e algumas dicas de como nós podemos nos proteger. Bom, inicialmente, eu quero relembrar para vocês, com certeza vocês já ouviram falar disso e já tiveram atividades da UME voltadas a isso, mas eu quero ressaltar aqui a importância que a nossa Constituição Federal de 1988 dá à proteção jurídica das pessoas na melhor idade. Então, a Constituição ela é marcada por uma especial preocupação com a tutela das pessoas da melhor idade, e isso fez com que surgisse a lei que ficou conhecida como o Estatuto do Idoso. Esta lei, ela visa regulamentar, transformar em algo mais direto aquilo que a Constituição estabelece. Ou seja, o dever que é do Estado e da sociedade, das famílias, de garantir às pessoas da melhor idade o amparo necessário para que continuem com a sua valiosa participação na comunidade, com dignidade e com bem-estar. Então, esse é o objetivo da sociedade. E, obviamente, que uma sociedade que não é capaz de se preocupar com as pessoas que dedicaram a vida a essa sociedade, obviamente não é uma sociedade que merece, né, o nosso reconhecimento. Então, no Brasil existe essa preocupação, apesar de todos os problemas que nós enfrentamos, essa preocupação existe para a legislação. Esta legislação garante, né, de uma forma geral, não dá para a gente falar aqui muito detidamente a respeito de tudo, a maior parte das coisas vocês já sabem, mas a gente vai fazer um apanhado aqui para chegar no nosso objetivo. O atendimento à saúde, né, de forma preferencial e gratuita, nós temos aí os SUS, que amparam os sistemas municipais de saúde. A questão da dignidade do respeito, que passa, obviamente, por todas as esferas da vida em sociedade. A assistência social, né, o amparo para as questões relacionadas ao ambiente social, a forma como a pessoa se encaixa na sociedade. A questão da moradia, a questão da mobilidade urbana, né? Três Lagoas é uma cidade que sofre com a questão da mobilidade, né, por conta das características da cidade, uma cidade que tem um espaço territorial grande, com partes da cidade bastante afastadas de outras, marcadas por avenidas muito longas. Então, a questão da mobilidade é importante numa cidade como Três Lagoas. Obviamente que as pessoas da melhor idade devem ter atendimento prioritário, né, em todos os lugares que as pessoas enfrentam filas, enfrentam dificuldade para atingir o atendimento prioritário deve ser garantido. Além disso, o Ministério Público é dotado de uma competência que é a proteção judicial
da melhor idade, né, tem um papel fundamental na fiscalização dos direitos, né, do cumprimento dos direitos, na defesa dos direitos, e é importante, o Ministério Público deve ser um importante aliado dessa bela parcela da nossa sociedade, que são vocês. A prioridade na tramitação dos processos judiciais, né, as pessoas da melhor idade, os processos devem andar preferencialmente, obviamente que as pessoas devem ter isso como forma de prioridade para ter acesso às decisões judiciais. Além disso, o acesso à educação, à cultura, o esporte, o lazer, e aí aqui esse projeto maravilhoso, né, que se encaixa nessa garantia, o acesso à educação, à cultura, é muito importante. E, de maneira geral, acesso à rede de serviços de saúde e assistência social, capacitação profissional para continuar desenvolvendo atividades profissionais, né? Muitas vezes a pessoa já se aposentou na sua atividade principal, que desempenhou ao longo da vida, mas a experiência, o conhecimento a respeito da sociedade, das questões humanas, torna vocês pessoas muito importantes, e é importante que essas pessoas possam compartilhar, que vocês possam compartilhar esse conhecimento, essa experiência para as pessoas mais jovens em benefício da sociedade. Então, fazendo esse apanhado bastante rápido a respeito da questão dos direitos, eu quero chegar então no ponto principal, que é a minha fala aqui hoje com vocês. Todos nós sabemos que a tecnologia, ao longo das últimas décadas, criou coisas inimagináveis alguns anos atrás, né? A possibilidade que a gente tem de se comunicar em tempo real com uma pessoa que esteja em qualquer lugar do planeta, a possibilidade da gente ter conversas com vídeo e som, né, com pessoas que estão distantes da nossa família, essa aproximação das pessoas que a tecnologia propicia é fundamental, né? É algo que facilita muito, que ampara muito as nossas vidas. Evidentemente que sempre que há um avanço, uma nova tecnologia, existem aquelas pessoas que procuram, de alguma forma, se beneficiar indevidamente dessas tecnologias. E, infelizmente, nós temos o uso da tecnologia de forma muito ruim, de forma criminosa, para aplicação de golpes, né? E as pessoas que têm conta em banco, as pessoas que têm contas em redes sociais, as pessoas que têm processos na justiça que geram recebimento de valores, são as pessoas mais procuradas para a aplicação desses golpes. Evidentemente que a grande maioria dos golpes busca vantagem financeira. Então, as pessoas da melhor idade, normalmente, ou são aposentadas de um trabalho que fizeram durante a vida e conquistaram esse direito, têm os valores que conseguiram amealhar durante a vida e fizeram a sua poupança para ter uma vida tranquila, têm os benefícios sociais das pessoas mais carentes, e tudo isso acaba sendo foco desses golpistas, desses criminosos que buscam tirar vantagem. Nós enfrentamos um problema em relação, por exemplo, à rede bancária, que cada vez mais quer limitar as agências, né, quer limitar o atendimento presencial e criar o atendimento via internet. Os bancos digitais, que não têm agências, já são uma realidade, existem vários, e os bancos tradicionais estão cada vez mais focando em colocar os clientes apenas no modo digital. Então, isso tem uma vantagem de nós podermos fazer as nossas transações bancárias de casa, de qualquer lugar, através do nosso telefone celular, mas isso cria um distanciamento em relação à instituição e ao cliente, e isso cria a possibilidade dos golpes. Não estou falando a respeito de golpes aqui, porque partimos de um pressuposto de que vai ser a pessoa da melhor idade que vai cair no golpe. Isso é uma inverdade. Eu, como advogado, na minha prática diária,
vejo pessoas de todas as idades, de todas as camadas da população sendo vítima de golpes. Por quê? Porque o que pode evitar o golpe é o cuidado, é estar sempre atento, é ser desconfiado. Infelizmente, na nossa sociedade, da tecnologia, do século XXI, nós precisamos desconfiar, porque a capacidade tecnológica está assumindo formas que nós não imaginávamos que pudesse acontecer. É possível hoje, através da inteligência artificial, reproduzir a imagem de uma pessoa, criar uma foto de uma pessoa que não existe, colocá-la numa foto onde ela não está, criar até cópias da voz das pessoas, né? Uma primeira dica, tem se falado muito que essas ligações que acontecem no telefone celular e que nós atendemos a ligação e que falamos, alô, pronto, e a ligação fica muda, muito já se discute que essas são formas de captar o som, de gravar a nossa voz, para eventualmente criar áudios como se fosse a nossa voz falando. Então, veja a que ponto, né, a coisa chega e como nós precisamos efetivamente estar preparados e estar sempre atentos. Então, desconfiar hoje em dia é uma obrigação, não é algo do qual nós devemos nos envergonhar, nós devemos nos acanhar. Qualquer pessoa precisa estar desconfiada. Por quê? Porque ao estar desconfiado, nós vamos nos manter atentos. E o golpista, ele sempre tenta nos pegar desprevenidos, desatentos. Aquela coisa de que a hora que você percebe, você já fez o que o golpista esperasse que você faria. Então, receba um e-mail, veja com atenção se deve abrir ou não aquele e-mail. Recebeu uma ligação, se você não está esperando uma ligação de ninguém, se você tem todos os contatos das pessoas importantes para você gravadas, e é um número que você não conhece, não atenda da primeira vez. Veja se a pessoa vai insistir. Se insistir e você achar que por um motivo qualquer deve atender, tenha cuidado. Diga alô uma única vez. Não respondeu? Desligue. Porque se for realmente alguém que precisa falar conosco, que realmente tem alguma necessidade de falar conosco, essa pessoa vai chegar através de nós de alguma forma. Então, nós não precisamos dar essas oportunidades. Então, feita essa primeira observação, eu queria dizer para vocês aqui mais ou menos como funcionam os principais golpes que são feitos através da internet. Então, a gente tem alguns nomes que vão sendo dados. Então, primeiro, se fala do golpe através da engenharia social. E o que seria isso? Os golpistas entram em contato com as vítimas e, fingindo, por exemplo, ser do suporte técnico de uma instituição financeira, de um banco, do INSS, de instituições que normalmente nós temos contato social, e solicitam informações confidenciais para fazer uma transferência. Mas eles dizem que essas informações servem para resolver um problema. Então o sujeito liga e diz que é do seu banco, e aí acontece de você ter uma conta naquele banco, e você, muito distraidamente, não dá a devida atenção e acaba acreditando que, de fato, é alguém que viu um problema na sua conta e precisa resolver esse problema. Então, os próprios bancos que acabam sendo responsabilizados estão diariamente dizendo, olha, ninguém liga para pedir informações através de ligação. Qualquer coisa que o banco precisar, ele vai entrar em contato através de um canal oficial e ele vai pedir para que você compareça à agência. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum relacionamento com banco puramente digital, justamente para não ter o risco de ter que me comunicar com o banco através das minhas informações pessoais apenas de forma digital. Então, enquanto tiver bancos que têm agências físicas, eu vou continuar nos bancos tradicionais. Não vou, né? Se, infelizmente, chegar no momento que não seja possível, aí a gente vai ter que tomar todas as cautelas necessárias. Uma outra forma é o phishing, e né, a palavra phishing do inglês que remete à pescaria. Então, como que é o phishing? Os golpistas criam mensagens de e-mail, de SMS, links em redes sociais e jogam como se fosse uma rede, por isso que se chama
pescaria, phishing, né? Eles jogam como uma rede para ver quem é que é pego nessa rede. E o que acontece? Essas mensagens falsas, elas contêm links que fazem com que o seu aparelho de celular fique vulnerável. Então, quando você entra na mensagem, ele instala automaticamente um programa que rouba as informações do seu celular. E aí vou fazer uma comparação aqui com vocês para a gente entender o que é a tecnologia hoje. Se vocês pegarem o aparelho de telefone celular de vocês, o computador que vocês usem, e abrir uma janela para ver uma notícia, e depois abrir uma outra janela para ver uma outra coisa, um e-mail, e depois abrir uma outra janela para ver uma outra situação, assim como o celular, abre o aplicativo do banco, depois abre o aplicativo do WhatsApp, depois abre o aplicativo do Instagram. Se você não fechar essas janelas, você está agindo da mesma forma como se você abrisse as portas da sua casa e as deixasse abertas. Por isso, inclusive, que os nomes são janelas, né? O computador abre janelas, o celular abre janelas. É como se a gente estivesse abrindo as janelas da nossa casa. Então, vamos ter esse cuidado. Abrir o aplicativo do banco, como é o procedimento de sair? É voltar, é clicar em algum lugar para sair? Saia, feche aquele aplicativo para abrir outro. Vou ver mensagens, por exemplo, em rede social, que eu posso ser surpreendido, feche os outros aplicativos, especialmente aplicativos de banco, porque uma coisa aberta junto com a outra, você clica numa mensagem falsa, quando pensa que não, os dados da sua conta foram hackeados. Confiram semanalmente, assim que possível, os extratos da conta. Quanto mais passa o tempo em relação a alguma coisa que acontece na sua conta, mais difícil fica de recuperar. Então, essas mensagens falsas, elas sempre vão ter um link que vão levar a uma fraude, obtendo informações pessoais no seu celular, senhas, número de documentos. E aí, a partir desses números, eles descobrem as suas relações sociais, descobrem onde você tem conta, descobrem se você tem processo no judiciário, e aí fica fácil chegar até você se passando por alguém com quem você tenha algum relacionamento. Um outro tipo de golpe, a troca de chave Pix. Quem trabalha com Pix precisa estar muito atento, porque o Pix é uma maravilha, uma forma rápida de fazer pagamentos e de receber pagamentos. Ótimo. Só que, uma vez feito o Pix, a gente precisa ir em busca da solução do problema caso haja um erro. Então, muitas vezes, os golpistas tentam convencer a vítima a alterar a chave Pix sob a alegação de que aquela chave foi clonada, foi hackeada, perdeu a segurança. E aí, o que eles fazem? Eles direcionam nessa nova chave que você cria para uma outra conta. E aí você recebe o Pix de alguém, passa a sua chave e o dinheiro, em vez de cair na sua conta, cai na conta do golpista. Então, essa é uma forma que é muito comum. Então, nós nunca devemos fazer esse tipo de movimento através de telefone celular, especialmente se a gente não conhece, né, efetivamente o sistema, como funciona e tudo mais. Essas formas todas, elas são aleatórias. Elas existem nas redes sociais, elas existem através de mensagens para o celular, que acabam caindo no nosso celular, né? É muito comum, por exemplo, que eu receba mensagem dizendo que tem uma correspondência minha no correio e que eu preciso regularizar para retirar essa correspondência. Quem faz compras pela internet tem, às vezes, esse tipo de situação. Se você faz uma compra, por exemplo, do exterior, o produto chega e a alfândega percebe que tem que pagar um imposto, você é notificado para pagar aquele imposto para que o produto chegue até você. Mas isso não é feito através de uma mensagem de telefone celular. Você vai até o correio fazer esse pagamento, ou a instituição bancária. Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado, né? Qualquer coisa que nós precisamos fazer deve ser feita com calma, com tranquilidade, para que a gente tenha certeza. Os golpistas sempre lidam com a ansiedade que a gente tem para solucionar problemas. Eu tenho dinheiro para receber. A pessoa diz assim, olha, você precisa fazer isso para receber. Eu fico ansioso para receber o meu dinheiro.
eu tenho uma correspondência para receber. Você recebe uma mensagem dizendo, você precisa regularizar isso para receber, você fica ansioso para receber. E aí é onde essa ansiedade nos leva a abrir mão da nossa vigilância, abrir mão da nossa atenção e fazer com que nós caiamos no golpe. Bom, então essas são as formas gerais que a gente já tem, né, digamos, uma precaução natural. O que está acontecendo muito nos últimos tempos é a utilização de golpes por meio de acesso a processos nos quais as pessoas têm vantagens para receber. Nós vimos recentemente um grande escândalo no Brasil, que foi a questão dos saques indevidos em aposentadorias do INSS. Nesse caso, as vítimas sequer participaram, né? Porque criaram lá empresas falsas para impor esses débitos diretamente nas aposentadorias, sem passar diretamente pelas pessoas. Então, numa situação como essa, nós não temos o que fazer. Nós só podemos tomar providência acompanhando sempre as nossas contas, verificando o extrato do benefício para ver, olha, tem um débito aqui que eu não reconheço. Então, eu vou até a INSS, eu procuro a Caixa Federal, o Banco do Brasil, o banco que me paga e quero saber de onde foi esse débito. Então, nesse caso, não é um golpe que nós, de alguma forma, caímos nele, né? É uma fraude que a gente fica vulnerável pelo próprio sistema, mas a gente busca resolver. Mas o problema são as pessoas que têm valores para receber em processos judiciais, que estão sendo procuradas por fraudadores, por criminosos, com a falsa promessa de que vão receber imediatamente, mediante algum tipo de pagamento. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, se nós contratamos um advogado, normalmente, 99% dos casos, esse advogado é contratado pessoalmente, com a nossa presença no escritório dele. Então, esse é um primeiro ponto. Uma cidade como Três Lagoas, por exemplo, cidades, né, com alguma estrutura. Existem advogados que trabalham em todos os ramos. Então, eu não preciso contratar um advogado que eu não conheço, de uma localidade distante, por meio da internet, para resolver um problema meu. Né? Às vezes, há uma promessa de ganho rápido, uma promessa de honorários mais baratos do que normalmente os advogados cobram, e a gente acaba caindo num golpe. Então, já começa pelo início da ação. Procurem alguém em quem vocês possam confiar, procurem informações a respeito desse advogado, que isso é sempre importante. A partir daí, cria-se um relacionamento. E esse relacionamento, a própria lei diz que a relação entre advogado e cliente é uma relação de transparência, de confiança e de prestação de contas. Todos os meus clientes têm direito a saber o que está acontecendo no processo, a saber se tem ou não a viabilidade de receber alguma coisa, a ter uma ideia de se isso está próximo de acontecer ou não, quais são os passos. Então, mas eu contratei um advogado e ele só vai receber se eu receber. Então, eu fiz um contrato de êxito, eu não paguei nada para ele. Se ele ganhar ação, ele recebe 20% ou 30% do que eu receber. Então, como eu não paguei nada, ele acaba não me dando muita atenção, porque ele não sabe se vai receber. Não pode. Se ele contratou com você sob esse meio, aceitou essa hipótese, ele não pode, por conta disso, mudar a forma de tratamento com você. Ele continua devendo a você prestação de contas, atenção e informação. Esse é o primeiro ponto. O contato seu com o seu advogado é sagrado. Mas o que os golpistas têm feito? Hoje, quase todos os processos são eletrônicos. Não existem fisicamente no papel, eles estão lá no sistema eletrônico dos tribunais. E a justiça tem uma característica, que é a publicidade. Né? Para que a gente saiba o que acontece no Poder Judiciário, há necessidade de publicidade. Então, os processos são públicos. A partir disso, os golpistas têm acesso. Então, vejam como uma coisa leva a outra. Aquelas mensagens que nós não conhecemos, não sabemos
do que é. Nós abrimos no nosso celular. Ainda que a gente não tenha aplicativo de banco no celular, mas ele capta nosso número de CPF, nosso número de RG, nosso nome completo. E aí, através da venda dessas informações, algum outro golpista pesquisa nos tribunais. Olha, aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, a pessoa fulano de tal tem uma ação que ela já ganhou na primeira instância e ele tem ali 10 mil reais para receber. E ele está aguardando esse dinheiro. Então, essa é uma pessoa que é um alvo para esses golpistas. O que eles fazem? Eles pegam essas informações que são reais e se passam pelo advogado, dizendo que o dinheiro está à disposição, mas que para receber o dinheiro é preciso fazer uma regularização qualquer. Então, primeiro vamos falar dos meios que eles fazem isso. Normalmente, eles arrumam uma forma de, através dos aparelhos de telefone celular, que também são informações que infelizmente são vendidas, né, criminosamente, os dados de quem dos números de celulares, e eles entram em contato se passando pelo advogado, se passando por secretária ou secretário do advogado, dizendo que aquele processo está ganho. Muitas vezes eles mandam cópia de partes do processo e dizem, olha, os 10 mil reais estão depositados. Só que para te liberar esse valor, eu tenho que pagar uma guia de R$ 1.500. Então, eu preciso que você me faça um Pix de R$ 1.500 para eu te devolver os 8.500, que é o saldo que vai ficar para você. E aí, depois, a gente vai acertar nossos honorários. Isso não existe. Por quê? Porque todo valor que é depositado em relação a um processo, ele vai ser transferido para uma conta. Ou para a conta do advogado, para depois ele transferir para a sua, ou diretamente para a sua. Então, quando você propõe uma ação na qual há um valor a receber, então, por exemplo, vamos fazer aqui uma situação. Eu tive no meu benefício previdenciário descontos indevidos, nesse golpe que aconteceu. E o advogado está cobrando o Estado para que o Estado me pague de volta esses descontos. E eu sei que em um determinado momento eu vou receber esse valor. Já pergunta para o advogado, fala, doutor, como que vai funcionar? Quando esse dinheiro sair, ele vai vir direto para minha conta ou o senhor vai receber na própria conta e depois repassar para mim? Se for o caso, você pode inclusive dizer, eu quero que seja depositado diretamente na minha conta. O advogado precisa fazer. Né? Ele vai fazer um contrato onde vai ter a garantia dos honorários, mas o dinheiro cai direto na sua conta. Então, veja, o judiciário não faz pagamento em boca de caixa de banco. Então, ele não vai lá sacar o dinheiro. No passado, isso até acontecia nos bancos oficiais, na Caixa, no Banco do Brasil. Por quê? Porque a gente não tinha esses sistemas eletrônicos. Mas hoje é tudo transferido eletronicamente. Então, se o dinheiro está depositado em função do processo, ele irá para a sua conta ou para a conta do advogado eletronicamente, ele não vai ser saco. Então não precisa essa loucura de correr, olha, eu estou aqui no tribunal e eu preciso fazer esse pagamento agora, porque senão não existe isso. Se você ganhou o processo e o dinheiro está à disposição, se for hoje, amanhã ou depois, você vai receber. Então é muito importante ficar atento a isso. Né? Já saiba de antemão como vai ser feita essa informação a respeito do valor que você vai receber e tudo mais. E muito importante, se você tem 10 para receber, mas desses 10, existe uma parte que vai ficar para pagar alguma conta do processo, alguma coisa assim, você não vai precisar adiantar isso. Simplesmente, se você tem 10 para receber e 1.500 é um valor devido, você vai receber 8.500. Então, se alguém entrar em contato se dizendo que é o seu advogado e que você precisa pagar 1 para receber 2, diga para ele o seguinte, doutor, faz o seguinte então, já deixa esse 1 e me passa só a minha parte. Pronto. Se ficar com dúvida, grave essas conversas, preserve essas informações para que no futuro possa haver solução. Sempre desconfie. O seu advogado hoje, nós advogados pedimos para os nossos clientes para serem desconfiados. Eu sempre digo para os meus clientes, eu não vou te pedir nenhum valor em dinheiro por telefone celular. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou pedir para você passar no escritório para a gente conversar e eu vou te explicar o que está acontecendo.
Então, estabeleça um meio de comunicação. Preserve essas conversas. Percebeu que é golpe? Pare de conversar, não clique em nada, não abra documentos no celular, porque pode conter um link ali. Se, infelizmente, foi pego distraído e fez uma transferência, na hora que fez, já deu aquele estalo, puxa vida, isso pode ser um golpe. Já salva aquilo, já corre no banco. O Pix, principalmente, ele tem um espaço de tempo que o banco pode reverter. Então, isso já aconteceu com um cliente meu. Ele começou a conversar com o golpista, se passando por mim pelo telefone, fez o depósito, e quando ele acabou de fazer o depósito, ele viu no Pix que o nome da conta não era o meu nome. E ele, ao invés de vir falar comigo, ele já foi direto no banco. 5 minutos depois, ele estava no banco. O banco estornou o dinheiro e ele não perdeu o valor. E ainda denunciou a conta do golpista, impedindo que outras pessoas caíssem no golpe. Então, tudo tem solução, né? É importante a gente tentar evitar. Se não conseguir evitar, tentar reaver o dinheiro. E uma coisa, pode ser que não seja possível reaver. Então, a gente nunca faz, sem ter absoluta certeza, uma transferência de um valor que vai causar problema, que vai fazer falta significativamente na nossa vida, sem ter absoluta certeza. Recebi o meu benefício, é o dinheiro para eu passar o mês. Vem alguém dizendo que eu vou receber um valor muito maior, mas que eu preciso pagar. E aquele valor que eu preciso pagar é algo que compromete a minha despesa mensal. Não vou fazer na dúvida. Vou dizer, não, doutor, tenho quase certeza que é o senhor, mas eu vou até o escritório para a gente conversar para não ter esse problema. Podem ter certeza que o advogado de vocês, se for uma pessoa honesta, for uma pessoa boa, ele vai agradecer essa desconfiança. E no final das contas, depois de tentar resolver tudo isso, fazer um boletim de ocorrência. Então, vejam, no caso de passar um Pix errado, a primeira coisa é ir à instituição bancária para se aproveitar desse tempo curto e tentar receber o valor. Depois, as outras providências. Depois nós vamos no advogado, depois nós vamos na delegacia, depois nós vamos conversar com a nossa família. Primeira coisa é tentar resolver essa situação. É importante que vocês preservem tudo para que o advogado de vocês, inclusive, possa ajudá-los no futuro. Então, vejam, eu não quero me alongar muito aqui, mas o que eu quero como principal observação deixar para vocês? Todas as pessoas que têm algum tipo de relação de recebimento de valores mensais, aposentadoria, salário, né, rendimentos, aluguel, tudo isso são potenciais vítimas de golpes. E nós, tendo pouca idade, mais idade, tendo muito dinheiro, tendo pouco dinheiro, precisamos desconfiar. Por quê? Felizmente, nós temos a tecnologia, mas como nem tudo é benefício, nem tudo são flores, a tecnologia também é utilizada para nos prejudicar. E então nós precisamos hoje ser essencialmente desconfiados. Eu falo sempre com os meus clientes, desconfie. Desconfie sempre que você precisa fazer uma negociação. Advogado não vai ao fórum para levantar dinheiro, isso é feito eletronicamente. O advogado não fica sabendo em cima da hora e precisa resolver no mesmo dia. Essas coisas têm um trâmite para acontecer. Então, o advogado, eu mudei o meu número. Será que vai acontecer do advogado mudar o número justo no dia que ele precisa conversar com você? Tá, doutor, o senhor mudou o número, então vou fazer o seguinte, eu vou no escritório, ou eu vou ligar no telefone do escritório, né? Eu converso com a sua secretária, se o senhor não estiver no escritório, mas eu quero saber o que está acontecendo. Esse tempo a mais é o tempo da nossa tranquilidade, da nossa paz. E o próprio advogado dos senhores também vai perder a paz se vocês caírem num golpe, porque é muito desagradável quando isso acontece, já aconteceu comigo. Porque a vantagem que a gente tem é que nossos clientes nunca sejam vítimas de golpes, como a gente não quer ser vítima de golpe. A gente não quer que ninguém seja vítima de golpe. E a gente também se sente lesado, porque é alguém que está se valendo do nosso trabalho lá no processo para tirar uma vantagem indevida. Então, a minha mensagem para vocês, agradecendo muito essa oportunidade que me foi dada pela professora Vanessa, é de vocês merecem tudo que a nossa sociedade
idealizou através da Constituição e faz no dia a dia para valorizar tudo que vocês nos deram em troca. Trabalho, formação de família, caráter, princípios e tudo que a gente tem vem das pessoas, né, mais experientes que nós. Tudo que eu sou na minha vida, tudo que eu passo para os meus filhos, vem de pessoas. Primeiro meus pais, meus familiares, outras pessoas que eu conheci ao longo da minha vida e que me passaram boas instruções e são pessoas mais experientes que eu. E um dia, se Deus quiser, eu quero estar nessa posição também de poder contribuir com a sociedade através da minha experiência. E é o que vocês podem fazer hoje, e eu humildemente venho aqui dar esse enfoque nesse problema sério que a gente vive hoje em dia. Então, sejam desconfiados. A pessoa desconfiada tem uma possibilidade muito menor de cair num golpe. Tá? Mais uma vez agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus. Até a próxima.